Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à Palavra de Deus com o título A Importância da Ressurreição Corporal de Jesus e as Provas Bíblicas. Romanos 4, versículo 25. O qual Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A Bíblia ensina que a ressurreição de Cristo é uma doutrina, um ensino de grande relevância para a fé cristã. E a propósito, diz o escritor bíblico em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 6, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. O que é interessante frisar no texto que acabei de ler é a declaração que encontramos com relação ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Porque devemos ter uma atenção especial para esta palavra, que o corpo de Jesus foi sepultado. Porque Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, ele não tinha um corpo fluídico, aparente, como ensinam, por exemplo, líderes da Legião da Boa Vontade. Parecia que era, mas não era. Era apenas fluídico. Ora, se Cristo tinha um corpo fluídico, aparente, ele não poderia ter derramado sangue. E se não tivesse derramado o sangue, não poderia cancelar nossos pecados, porque o livro de Hebreus 9, 22 declara: todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, uma palavra que poderia ser esquecida, porque se ele morreu, ele ressuscitou, mas o apóstolo faz questão de frisar: sepultado, porque é um corpo físico que estava ali sendo sepultado, com todas as condições humanas como o nosso, com a exceção de que ele não foi gerado em pecado. Foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. De modo que, da mesma maneira que há este aspecto que se deve notar com relação ao sepultamento de Jesus e, consequentemente, com a sua ressurreição, é que o corpo ressuscitado, obviamente, deveria ter condições de carne e ossos como nós temos o corpo normal. Agora, admitir uma pessoa que Jesus morreu em corpo e ressuscitou como um espírito glorificado, de certa forma, é negar a ressurreição corporal de Jesus. E por que frisamos isso?
Frisamos isso porque faz parte do evangelho que nós pregamos, como o apóstolo Paulo começa a mencionar aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz aqui assim a partir do primeiro versículo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, e agora, meu prezado ouvinte, no versículo 2 declara: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. E o que Paulo anunciou? Primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, lendo na sequência do texto lido, vamos notar a importância da ressurreição de Jesus, quando o apóstolo Paulo também nos versículos 14 a 16 deste mesmo capítulo, ele se pronuncia e declara assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Jeová, pois testificamos de Deus que Jesus ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aí está então que, se Cristo não ressuscitou em seu corpo glorificado, fechemos a porta das nossas igrejas, porque estamos pregando um evangelho inútil, sem valor. Seguindo mais adiante, nós queremos então dizer, se efetivamente pregamos a importância da ressurreição, quais são as provas bíblicas que poderíamos apresentar, mostrando que Jesus ressuscitou em corpo físico glorificado? Lucas 24, versículos 1 a 3, mostra uma importância, uma prova fenomenal. O túmulo vazio. Diz o texto: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O que você acha que elas fizeram diante daquela situação? Não acharam o corpo do Senhor Jesus, acharam a pedra revolvida ou levantada do sepulcro. Logo em seguida, aquela preocupação, aquela situação, diz o texto de Lucas 24, versículos 4 a 6, que aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então, o problema agora estava resolvido. Onde está o corpo? Ele não está aqui, porque ressuscitou, segundo disseram esses homens que nós entendemos serem anjos. Agora, seguindo nas
pesquisas bíblicas para provar a ressurreição corporal de Jesus, nós vamos encontrar que Jesus, em vida, anunciou que ele iria ressuscitar. E deu uma particularidade a respeito da sua ressurreição, provando que não seria uma ressurreição espiritual, mas uma ressurreição física do seu próprio corpo. João, capítulo 2, versículos 19 a 22, nós lemos o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Aqui está o próprio Jesus declarando que o seu corpo humano, ele iria ressuscitar. E assim é mais uma prova do próprio que Jesus a respeito de si próprio. E mais ainda podemos apresentar uma 4ª série de provas, as aparições de Jesus durante 40 dias depois de ressuscitado. Jesus, depois de ressuscitado, ele não ficou poucos dias aqui na terra, mas de acordo com Atos, capítulo 1, versículo 3, declara: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E dentre esses 40 dias que ele passou, alguma dessas aparições que Jesus teve, segundo alguns estudiosos, mais ou menos cerca de 10 aparições, uma delas aparece logo em Lucas 24, versículo 36 a 43. Diz o texto bíblico: falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então os apóstolos, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E agora, diz o texto, que ele fala aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele comeu diante deles. Prova incontestável da ressurreição corporal de Jesus, porque até onde sabemos, espírito não come. E Jesus, além de mostrar, dizer que tinha carne e ossos que podia ser apalpado, ele disse: se tivesse alguma comida que dessem para ele, ele comeu um peixe assado e um favo de mel. Seguindo em mais uma prova, nós conhecemos a história do nosso
muito conhecido, o apóstolo Tomé, que quando foi informado a respeito da ressurreição de Jesus, ele foi logo dizendo: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não meter a minha mão no lugar da lança, de modo nenhum eu crerei. E então o texto bíblico diz assim, no capítulo 20 de João, dos versículos 19 a 29. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Que repreensão sofreu Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Uma expressão de adoração. Chamou o Senhor Jesus de meu Senhor e meu Deus. Eu pergunto a você, meu prezado ouvinte, será que o apóstolo Tomé estava blasfemando ao chamar Jesus de meu Senhor e meu Deus? Será que Tomé estava equivocado? Ou será que Jesus era realmente o que Tomé dizia dele? Eu creio piamente que Tomé estava reconhecendo a deidade absoluta de Jesus. E Jesus não o repreendeu pela sua forma de dirigir-lhe. Imagine que Pedro, quando entrou na casa de Cornélio, e Cornélio se prostrou diante de Pedro, de acordo com Atos 10, 25 e 26, Pedro levantou e disse: levanta-te, eu sou homem como tu. E Jesus disse então para Tomé, no versículo 29 do capítulo 20 de João, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. É francamente maravilhoso, estupendo, nós termos um Cristo ressuscitado, porque, como disse, citando Romanos 4, 25, morreu por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. E continuando nas aparições de Jesus, vamos encontrar ainda o apóstolo Paulo fazendo menção em 1 Coríntios 15, versículo 6, que de uma só vez ele apareceu para mais de 500 irmãos. É o que ele nos diz. E diz mais ainda, que alguns desses irmãos já tinham morrido e outros estavam vivos ainda. E para encerrar, então, depois desses 40 dias, é que Jesus ascendeu aos céus à vista dos seus discípulos, conforme o registro de Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11, onde nós lemos: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, porque estás olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu
ouvistes ir. É a nossa esperança. Esse Jesus que dentre vós foi elevado para os céus, ele há de vir da forma como ele subiu para o céu. E diz o texto do Apocalipse 1:7, todo olho o verá, e até os mesmos que o traspassaram. É uma declaração bíblica que nos deixa com a expectativa da esperança que Cristo nos deu através da sua vinda ao mundo, da sua morte, ressurreição, da sua glorificação em ascender aos céus e estar hoje sentado à direita de Deus como nosso Redentor, Salvador, Mediador, Advogado. Prezado ouvinte, aceita Jesus na sua vida, porque sem Ele você não tem salvação. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Maravilha sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé
O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Irmão Tiago, da Vila Margarida, em São Vicente. Ele pergunta ao senhor, pastor: Deus é imanente e transcendente. O que é isso, pastor? Antes de responder a pergunta diretamente, queremos dizer que Deus tem atributos que nós chamamos atributos incomunicáveis. Eternidade, estou citando apenas alguns. Infinitude, onipresença, onipotência e onisciência, significando que ele pode tudo, que ele sabe tudo e que ele está em todo lugar observando cada pessoa. Você poderá imaginar talvez e dizer, mas isso quase que é um absurdo. Bom, vou citar 2 textos a respeito até me permita dizer assim, essa capacidade de Deus, porque quem sou eu, quem somos nós para poder medir o que Deus é na sua infinitude. Mas no livro de Salmos, 147, versículo 4, está escrito: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Agora, se você me perguntasse qual o número aproximado das estrelas, eu só poderia usar uma palavra: infinito. Põe número aí quantos você quiser, que você não vai encontrar ainda o número total das estrelas. Agora, já imaginou a capacidade desse Deus para pôr nome em cada uma das estrelas? Além disso, outra particularidade que a Bíblia fala é em Mateus 10, versículo 30. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ora, o que nos mostra isso? Mostra que Deus é infinito. E no livro de Jeremias, capítulo 23, nós vamos encontrar no versículo 23 uma declaração que nos deixa estupefatos, se podemos dizer assim, a respeito da grandeza do nosso Deus, do Deus a quem servimos. Está escrito: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? E segue: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E agora, respondendo a pergunta do nosso ouvinte Tiago, queremos dizer que a palavra imanente significa que Deus está perto da própria criação que ele criou. Ele não criou e se afastou, deixando este mundo como numa engrenagem funcionando, como ensina a filosofia do chamado deísmo. Deus criou o mundo e foi embora. Não, isso é errado. Deus é imanente, está presente em todos os acontecimentos e conhece todas as pessoas da terra. Ninguém pode se esconder dele. E a palavra transcendente é o que nós estamos dizendo. Quem pode medir a capacidade de Deus de fazer todas as coisas? Quer dizer, ele criou, ele não está longe, mas ele é muito maior do que a própria criação que ele criou. Só me admiro é que haja homens inteligentes que neguem a existência de Deus. É uma aberração. Mas
Cada um pensa como quer. Aí está irmão Tiago, imanente, perto da própria criação. Transcendente, que vai além, tem mais poder do que a própria criação. José Wilson, do bairro Santa Rosa, creio que no Guarujá. Quando alguém nos apresenta um problema e nos pede que oremos, qual a procedência correta? Como devemos proceder? A pergunta dele. Devemos orar naquele momento apenas e entregar nas mãos de Deus, ou devemos orar incessantemente até que a pessoa alcance o favor ou a misericórdia de Deus? Nós encontramos a respeito da oração o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 5, dizendo em que situações devemos orar. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, seriam perdoados. Então aqui está uma orientação em Tiago 5, versículos 13 e 14. Agora queremos dizer o seguinte: a ordem de Jesus para orar é orar sem cessar. Orar sem cessar, como ele disse em Mateus 26, 41, aos discípulos, significa orarmos não necessariamente de joelhos, mas sempre que tivermos essa necessidade. No caso específico aqui, eu diria, sempre que você receber um pedido de oração, procure logo, na mesma hora, orar com a pessoa. Porque o que acontece? Às vezes nós prometemos que vamos orar e nos esquecemos e falhamos o nosso compromisso. Então, pessoalmente, 2 pessoas ou 3 ali, oramos pela pessoa que é indicado o seu nome. E segundo, depois que sairmos dali, podemos incluir essa pessoa em nossa relação de pedidos de oração, porque oramos diariamente, podemos incluir o nome da pessoa que nos pediu oração. Uma pergunta de uma pessoa que não quer se identificar e é homem. Gostaria que o pastor explicasse o texto de Mateus 25, versículos 35 a 46. Nós queremos dizer que esse capítulo 25 de Mateus, ele começa dentro do assunto escatológico da vinda de Cristo. Ele apresenta a partir deste versículo 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E aí começa a mencionar a partir do versículo 35 até o 46, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, e assim uma sucessão de situações em que a pessoa pode ajudar o seu irmão, o seu companheiro, o seu colega, qualquer pessoa que precise de nós. E Jesus termina com 2 palavras finais no versículo 34. Ele diz que os que obedecerem essas ordens dele, então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando ele fala que outra classe não vai atender, embora seja indicada para fazer, e elas não fizeram, ele dirá para a classe que estiver à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isto aqui tem relação com
o que nós chamamos juízo final. Só que no capítulo 21 do Apocalipse, aliás, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 11, que fala do juízo final, fala de pessoas mortas que vão ressuscitar para comparecer perante esse tribunal de Cristo, esse juízo final. Vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante dele, abriram seus livros, abriu-se outro livro que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Deu o mar os mortos que neles havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, no juízo final, comparecerão também pessoas vivas e mortas. E Jesus será o juiz, de acordo com João, capítulo 12, e versículo 48, Jesus aponta essa condição de estar como juiz naquele dia, quando Jesus declara que o Pai tem entregue a ele todo o juízo, e ele estará assim nessa função de juiz. Vou ler o texto que diz o seguinte: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então aqui nós precisamos estar preparados para essa ocasião, ser vivos, estarmos dentro da obediência à palavra do Evangelho e aceitar a Cristo. Se estivermos já mortos, deveremos antes ter aceito a Cristo como nosso Salvador. E ali então, como diz o texto, no final de Mateus 25 e 46, Jesus conclui o seu sermão profético dizendo: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Nós escolhemos onde queremos ficar para sempre, ou no céu ou no inferno, segundo as palavras de Jesus de Mateus 25, 31 até 46, ou Apocalipse 20, versículos 11 e 15. Repetindo, no juízo final do Apocalipse, pessoas já mortas que ressuscitam. Mateus 25, pessoas vivas que estarão vivas nesse dia para serem julgadas. Que diz o seguinte: gostaria de saber quem veio primeiro, se foi a igreja ou a Bíblia. Porque diz o missivista que os católicos afirmam que se não fosse a igreja católica romana, nós não teríamos a Bíblia. Isso é verdade, pastor Natanael? Quero dizer que não. Por que não? Porque a Bíblia é um livro com 66 livros. Temos 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, que fazem 66. E este livro começou a ser escrito muito antes da própria igreja. E todo o Antigo Testamento. E a partir então veio, do Novo Testamento de Mateus em diante, é que veio o anúncio da pessoa de Cristo e de sua morte e de sua ressurreição. E a ordem específica de pregar o Evangelho. Então, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, pode-se dizer que quase toda, uma parte da Bíblia, 2/3 da Bíblia, vamos dizer, estavam já escritos. E o Novo Testamento só tem 27 livros, quase que dá, então, paralelamente, 39 e 27, mais ou menos 2/3. Então está aí, de modo que a igreja surgiu mais tarde,
A primeira igreja surgiu em Antioquia, poucos anos depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, quando começaram os trabalhos missionários. A primeira igreja gentílica se estabeleceu na cidade de Antioquia, capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. A pergunta que é da Sandra Garcia. Ela fala assim: Pastor Natanael, poderá haver vida em outros planetas e que Deus não nos revelou por algum propósito? Queremos dizer que no capítulo 6 de 1 Coríntios há uma recomendação do apóstolo Paulo no sentido de não irmos além do que está escrito. Capítulo 6 de 1 Coríntios, nós lemos então essa recomendação que deve ser observada para que não ultrapassemos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Agora, é preciso então cuidarmos. Vou ler o texto de 1 Coríntios 4, versículo 6. Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então aí está a nossa limitação aqui na Terra, nesse globo terráqueo, é esta que não nos dá margem de especular sobre planetas, astros, o mundo sideral. Agora sabemos que além de nós existem os anjos que estão no céu e os demônios, que são espíritos de anjos caídos, que estão na atmosfera tentando o ser humano aqui na Terra. A habitação em outros planetas não é do conhecimento do ser humano, a não ser especulações ou visões de pessoas envolvidas com ocultismo, que viajam através de planetas, estrelas, e fazem relatos bombásticos, mas sem base nenhuma na Bíblia Sagrada. Tudo baseado nas suas chamadas visões ou revelações. Isso não tem valor nenhum, à luz da Bíblia Sagrada. Capítulo 29 de Deuteronômio, versículo 29, declara: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, aí está nossa resposta, com base na Bíblia Sagrada, não ir além do que está escrito, e as coisas que estão encobertas pertencem a Deus, não podemos especular. E ela ainda continua perguntando: deve um crente ou filho de crente que tenha semente, que crê em Deus e nos seus preceitos cristãos, ser padrinho de um bebê de amigos, mas ser obrigado a fazer um curso para tal na Igreja Católica? Não deve. Uma pessoa que procede da forma que acabamos de ouvir, ele é praticamente um ouvinte, filho de crente, mas não tem nenhuma convicção bíblica para aceitar um convite desse. Razões nossas apresentadas à luz da Bíblia. À luz da Bíblia Sagrada, o batismo de crianças não tem apoio bíblico. A ordem de Jesus de batizar está em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ora, uma criança recém-nascida, com meses de vida, ela não tem opção. Ela não pode crer, manifestar sua fé. Consequentemente, não deve ser batizado. Como é que um crente é familiarizado com a Bíblia Sagrada
vai aceitar uma responsabilidade de batizar ou ser padrinho de uma criança que vai receber o batismo em desacordo com a Bíblia Sagrada. Então está fora da Bíblia Sagrada. Outro texto que temos que ler é Atos capítulo 8, versículo 36, quando o eunuco de Candace, rainha dos etíopes, voltava para a sua terra, foi evangelizado por Filipe. Em dado momento da viagem, ele declarou, diz o texto bíblico de Atos 8, 36 e 37. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco o batizou. É possível uma criança responder essa pergunta? Que impede que eu seja batizado? É lícito se crês. Ela não tem condições de crer. Bom, mas tem o problema dessa criança. E se ela não for batizada? Ela vai se perder? Antigamente havia a doutrina do limbo, mas agora essa doutrina já foi, esse lugar já foi abolido, segundo os próprios católicos, mas existe ainda a situação, então, da própria criança. Nós encontramos em Mateus 19, versículos 13 e 14, que traziam crianças para serem abençoadas por Jesus, e os discípulos quiseram impedir. Então Jesus disse: deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, a propiciação que Jesus fez por nós, pela sua morte na cruz, é abrangente. Pessoas que não têm condições de decidir, como pessoas anormais, mentalmente falando, como crianças recém-nascidas, elas são protegidas ou salvas pela mediação de Cristo, pela sua obra no Calvário. Cristo é o nosso advogado e a nossa propiciação. Recomendo que esse cidadão não deve aceitar o convite. Está contra as suas convicções, se realmente ele tiver convicções para poder recusar o convite. NQI Homem Gonzaga. Quando eu dizimar, devo fazê-lo do líquido ou do bruto? E tem mais uma pergunta. É errado participar de sorteios como os do Litoral Cap? Nós queremos dizer que o nosso dízimo deve ser do nosso líquido. Como empregados, nós temos nossos descontos obrigatórios, que são imposto de renda, esse caso aí da INSS, então são obrigados a descontar. Logo, nós pagamos o nosso dízimo líquido desses descontos obrigatórios, não adiantamentos que a pessoa pega durante o mês e vai descontar disso. Aí o adiantamento faz parte do salário, não tem nada a perder. De modo que o certo é pagar do líquido que recebemos, menos esses descontos obrigatórios. Você perguntará, mas não é pagar menos do que se devia? Não, porque quando a pessoa se aposenta, ele vai ganhar naturalmente menos do que estava ganhando na ativa, mas ele vai continuar contribuindo com o seu dízimo. Daquele dinheiro que foi diminuído do seu salário e que ele não pagou o seu dízimo, ele futuramente irá pagar até todo o tempo de vida que viver daquilo que ele deixou para trás, mas agora ele então está acertando a sua situação. E é errado participar de sorteios? Capítulo 3 de Gênesis, versículo 19, nós encontramos
Deus dizendo para o homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, no suor do rosto é o resultado do nosso trabalho. Dinheiro mal adquirido através de sorteios, de prêmios, não fazem bem para um cristão. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Desta terra estão subindo os gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os gemidos vão subindo e a festa celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Ao som de muitas águas nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Vamos indo para o lar. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem.